Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa boneca daminha de tecido. Na semana passada eu ensinei a fazer o vestido e o shortinho dela. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o corpinho, o cabelinho e montar ela. Quer aprender? Então vem comigo. Bom, eu já desenhei o molde no tecido. Eu coloquei aqui o lado direito com o direito, risquei, prendi com alfinete e deixei esses risquinhos, que é o lugar onde eu vou deixar aberto, sem costurar, para poder desvirar depois. E agora eu vou passar a costura reta em volta de todo o risquinho do desenho, né? Esse tecido que eu estou usando é uma malha, eu não sei qual é o tipo de malha, que na loja que eu comprei só me disseram que era malha de algodão. Não sei a espessura dele, mas eu aconselho fazer com malha cardada, porque fica mais bonita. Bom, e depois de costurar, agora eu vou cortar em toda a volta, né, deixando uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro. Ali na parte onde eu vou colocar o enchimento, que eu deixei aberta, eu deixei um espaço maior de tecido, né, deixei mais ou menos 1 centímetro, para facilitar na hora de fechar, né, a peça depois de encher. E aí a gente coloca o tecido que sobrou para o lado de dentro e costura, fechando usando o ponto invisível. Aqui, como essa parte é arredondinha, a parte da cabeça, eu dei uns piques com a tesoura em toda a volta para facilitar na hora de desvirar. E agora, com a ajuda de um palitinho ou de um vira-boneca, se vocês tiverem, a gente vai desvirar as peças. E agora eu vou costurar os bracinhos. Aqui agora eu vou cortar em volta do corpinho também, que eu já costurei.
E vai ficar assim o pezinho. E agora é só desvirar. E agora vou refilar a costura dos bracinhos e desvirar também. E agora eu vou colocar o enchimento nas perninhas. Prontinho, já estão cheinhas as perninhas. E agora eu vou fechar a parte de cima usando o ponto invisível. Como eu deixei aquela margem de costura, né, de meio centímetro, agora eu vou fazer o ponto invisível pegando essas duas partes e costurando para elas ficarem para o lado de dentro. E desculpem pela voz fanha, é que eu estou muito gripada, gente. Mas não posso deixar vocês sem vídeo, né? Então vamos editar gripada mesmo. O ponto invisível é bem fácil, pessoal. Você pega a costura em cima e depois embaixo. Na mesma direção que você sair em cima, você faz o ponto embaixo. Aí sai na frente e aí no mesmo lugar você entra novamente com o ponto. Vai fazendo assim e vai puxando que ele vai fechando a costura e os pontos vão ficando para o lado de dentro. E se precisar vocês vão usando uma pinça ou um palitinho para ir empurrando, porque como nós estamos fechando uma peça com enchimento, o enchimento vai empurrando, né, o tecido para o lado de fora. Daí a gente vai costurando e ajeitando as pontinhas para ficar do lado de dentro, para quando a gente puxar a linha, a costura fechar totalmente para o lado de dentro. Daí a gente puxa e faz o arremate na pontinha. Agora eu vou colocar o enchimento nos bracinhos e para encher o dedinho eu coloco o enchimento nessa pinça e dou uma enroladinha e aí coloco e depois empurro com o palitinho. Vou dar uma acelerada aqui no processo de enchimento, porque vocês já viram como eu fiz com a perninha e a mesma coisa com os bracinhos.
Vou fechar os bracinhos usando o ponto invisível também, igual eu fiz nas perninhas. Agora eu vou marcar aqui na mãozinha o lugar onde eu vou passar a costura para fazer a divisão dos dedinhos. Eu marco com os alfinetinhos primeiro. E depois eu vou fazer a marquinha de caneta. E agora com a linha da mesma cor do tecido, eu vou atravessar de um lado da mãozinha para o outro lado. Aqui eu vou fazer outro nozinho porque esse ficou grande. Daí eu faço um nó menorzinho para ele entrar na mãozinha. E aí eu faço um pontinho no mesmo lugar onde entrou a linha, só para prender o nozinho. Daí, ali na ponta, eu vou dar um pontinho bem fininho, bem pequenininho, só para poder não escorregar essa linhazinha que faz a divisória da mãozinha. E aí eu entro na parte de trás e vou sair no lado na mesma direção em que eu marquei o pontinho da frente. E assim eu vou fazendo a divisória dos dedinhos. Bom, e agora eu já enchi também a cabecinha, já costurei, né? Fechei na parte de cima e marquei com a caneta fantasminha, né? Que apaga com o calor. Marquei o lugar onde vou colocar os olhos, o nariz e a boquinha. E aí agora usando a linha de pipa, porque ela é mais firme, mas pode ser linha de pesponto também. Eu entro pela parte de trás da cabecinha. Volto a costura ao lado do pontinho de sair e amarro atrás, puxando para dar profundidade nos olhinhos. Aí depois eu amarro e coloco novamente a agulha no mesmo lugar para poder prender a pérola preta. Essa aqui que eu estou usando é a de 10 milímetros. E aí eu vou passar ela na linha novamente. Volto a costura para trás. E vou fazer isso mais uma vez. Mesmo usando linha de pipa, que é uma linha grossa, eu passo 2 costuras para ficar bem firme o olhinho e não arrebentar, né? Daí eu ajeito, aí arremato atrás e faço a mesma coisa no outro. E agora com a linha de pesponto preta, eu vou fazer os cílios.
E agora, para dar profundidade no nariz, eu vou fazer a mesma costura que eu fiz nos olhos. E vou puxar bastante, que eu quero que fique bem fundo, pra gente poder colocar o narizinho aqui no buraquinho. Para fazer o nariz, eu vou enrolar uma pérolazinha. Essa que eu estou usando é tamanho 6. Eu vou enrolar ela na malha e vou amarrar com a linha de pipa. Eu dou várias voltinhas e depois amarro. Dou vários nós para ficar bem firme. E agora eu corto o excesso da malha bem rente ao nó, mas com cuidado para não cortar a linha, para não soltar. Nessa malha que eu usei, eu não gostei muito do efeito que deu o narizinho. Na malha cardada fica mais bonitinho. A próxima que eu vou fazer na malha cardada e mostro para vocês a diferença. Daí eu coloquei um pinguinho de cola. Não precisa ser muito para não vazar e o rostinho ficar manchado de cola. E daí é só encaixar. Está pronto o narizinho. E agora eu vou fazer o bordado da boquinha, ali onde eu coloquei os pontinhos. E agora com a caneta fantasminha eu marco a sobrancelha e vou bordar com a mesma linha que eu bordei os cílios. E eu vou bordar usando o ponto atrás. Quem não conhece esses pontos básicos, pessoal, que a gente usa na costura de bonecas, de feltro, de tecido, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aí nos cards, que é pontos básicos do feltro. Lá eu ensino com mais calma a fazer os pontinhos que eu uso para costurar as bonecas. Agora eu vou pegar aquele círculo grandão, que faz parte também da cabecinha, e vou fazer um alinhavo em volta dele, tipo fuxico, para poder fazer a parte arredondada da cabecinha dela. Tem bonecas que a gente deixa só assim, né? A cabecinha fininha mesmo. As de feltro, por exemplo, ficam desse jeito. Mas essa aqui, como a gente quer dar volume na cabecinha, para fazer o cabelinho ficar bem certinho, né? Bem redondinho na cabeça. Então a gente faz esse fuxico e prende na cabecinha. Eu coloquei a parte franzidinha toda para cima e vou prendendo com o alfinete no lugar certinho para costurar esse fuxiquinho na cabeça. A parte de baixo do rosto e do queixinho pode ficar lisa. A gente puxa o franzidinho pro lado de cima e vai ficar assim, parecendo uma trouxinha na cabeça. Daí eu vou prendendo com o alfinete. E o mesmo ponto que eu usei para fazer a sobrancelha, que é o ponto atrás,
eu vou costurar na cabeça, mas eu vou deixar essa parte aqui de baixo aberta, porque é por onde eu vou colocar o pescoço, né? Então vai ficar abertinho aqui. E eu vou começar aqui pela parte do lado. Vou seguir na linha da costura. E agora, usando o ponto atrás, eu vou costurar esse tecido todo em volta da cabecinha. E ficou pronta a cabecinha. Depois eu vou colocar o enchimento. Primeiro eu vou fazer o pescoço e para isso eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu uso, que vai deixar o pescoço durinho e não vai ter perigo de quebrar. Eu vou usar 2 palitos de churrasco. Eu medi mais ou menos da ponta do pescoço até a barriga. Cortei as pontas. E agora, com a fita crepe, essa que eu estou usando é da Tech Bond, eu vou enrolar os 2 palitos juntos. E eu vou dar várias voltas com a fita, vou fazer várias camadas para ficar bem firme e não ter perigo do palito quebrar. Assim, pode dar a boneca para a criança brincar, que não tem perigo de quebrar nem furar nada, né? Porque o palito vai estar bem encapado, então ele fica bem duro mesmo, não quebra. Agora eu vou encapar o palito com a manta acrílica. Eu cortei uma tira grossa, passei um pouquinho de cola quente e vou encapar. E eu vou fazer isso também dando várias voltas, fazendo várias camadas, até ficar da largura do pescoço. Daí vai ficar bem, o pescocinho dela vai ficar bem grossinho e bem durinho. Então eu vou cortando várias tiras de manta acrílica e vou enrolando. Essa aqui não é aquela manta R1 nem R2, essa é aquela manta bem larga mesmo, bem fofinha, que usa para fazer edredom, para fazer bolsa, enxoval de bebê, para fazer aqueles kits de berço. Então é a manta mais grossinha. E aí agora é só colocar no pescocinho e ajeitar. Vocês podem ver lá, já ficou bem certinho, já ficou o pescocinho bem durinho. Daí agora é só encher o corpinho. E se vocês gostaram da dica de ouro do pescoço, já me dá um like aí, tá? Clica ali no joinha, porque eu acho que eu mereço, né? Eu dou muitas dicas legais pra vocês. Sem contar que dá muito trabalho fazer esses vídeos, então acho que eu mereço um joinha, né? Bom, então, e vamos encher o corpinho até ele ficar bem durinho. E aí vamos colocando o enchimento e modelando, né? Porque como a malha é bem molinha, você tem que ir modelando para não ficar torto o corpinho, né?
Aí por isso que eu vou colocando, vou apertando, ajeitando pra ele ir tomando o formato sem ficar torto, pra ficar bem bonitinho o corpinho dela. E agora eu vou fechar usando o ponto invisível, como eu fiz no braço e nas perninhas. Bom, e ficou assim o corpinho. Agora eu vou prender ele na cabeça. Eu coloco dentro daquela parte do tecido, né? E posiciono na direção certinha que eu quero, na altura certa. Sempre dá uma conferidinha para não ficar muito pescoçuda ou também não ficar, né, sem pescoço. Daí eu coloco cola quente, seguro um pouquinho, né? E agora sim eu posso começar a colocar o enchimento para deixar a cabeça bem redondinha. Daí nós vamos preencher todo aquele fuxico da cabeça para deixar ela bem certinha. E agora, novamente usando o ponto atrás, eu vou costurar a parte que sobrou. Nota que eu tô dobrando, né, a bordinha para o lado de dentro, para ficar com acabamento legal. E aí eu vou costurar, prendendo, fechando nessa parte da cabecinha. Aí eu vou costurar ela no pescoço. Bom, e agora, usando a linha de pipa e uma agulha de boneca, daquela grande, eu vou passar no bracinho, vou medir ali a altura que eu quero que fique o bracinho, vou atravessar o corpinho da boneca, sair na mesma altura do outro lado do ombro. Daí eu passo a costura também na mesma altura que eu passei no outro bracinho. Eu faço um ponto grandão de mais ou menos uns 2 centímetros, né? E volto no ombrinho, pela parte da frente, né? Dou um espacinho para ficar
uma distância boa. E daí eu amarro, puxando um pouquinho, né, para prender os bracinhos. Não puxa muito forte para não deformar o ombro. E aí agora eu passo a costura novamente pelo mesmo lugar, pelo bracinho. Dou a volta lá no ombro novamente. Saio do outro lado, pego no bracinho de novo. E volto. Eu repito essa costura para ficar bem firme os bracinhos. Porque embora eles vão ficar articulados, né? Não vai ter perigo de arrebentar a linha, porque ela vai estar bem firme, né? Daí agora eu amarro ali embaixo do bracinho e faço vários nozinhos para ficar bem firme. E agora eu vou prender as perninhas da mesma forma que eu prendi os bracinhos. Agora nós vamos fazer o cabelinho dela. Eu fiz essa mechinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei um papelão com 38 centímetros de comprimento. Eu enrolei ele com fita crepe para ele ficar bem durinho. E daí eu vou passar 20 voltas da linha de tricô que eu estou usando para fazer o cabelinho. Vocês podem usar qualquer marca de linha, qualquer espessura que vocês preferirem. A única diferença é que se usar um novelo muito fininho, vai gastar mais, né, pra fazer o cabelinho. Se usar um novelinho mais grosso, vai gastar menos, porque o cabelinho vai ficar mais cheinho. Então, fica a gosto de vocês. Esse aqui que eu estou usando, não vou falar marca nem nada, até porque, né, não estou sendo patrocinada pela marca dele, embora eu use muito. Então, eu vou agora amarrar um dos lados. Se vocês tiverem aquela régua de fazer cabelinho, é bem mais fácil, né? Mas usando papelão também dá. Daí eu amarro, dou uns 2 nozinhos e vou cortar agora a parte de baixo. E está pronta uma mechinha do cabelo. Para fazer essa boneca, eu fiz, se eu não me engano, foram 10 mechas.
E agora eu vou colocar na tábua de passar, vou passar uma escova de dentes largos, só para alinhar, e vou passar com o ferro. Vou mostrar para vocês a diferença que fica usando a linha passadinha e usando ela normal. Dos dois jeitos fica legal. Daí vai depender se vocês vão querer a boneca de cabelo liso ou de cabelo onduladinho, né? No caso dessa aqui, eu quero ela com o cabelo bem lisinho. Então eu vou passar todas as mechinhas. Olha a diferença de uma mechinha para outra. Bom, depois de fazer todas as mechinhas, agora eu vou costurar as mechas na cabecinha. Eu começo ali no meinho da cabeça, pegando na realidade uma partezinha da testa, né? E eu dou 2 pontos para prender ali na cabecinha. Para ficar bem firme o cabelinho. E aí, usando o ponto atrás, eu vou costurando uma mecha ao lado da outra. E até chegar ali no meio da cabeça, quase na parte de trás, eu vou usar 5 mechas. Que vai ser as mechas que eu vou fazer a cobertura de toda a volta da cabeça, né? Depois eu vou costurar mais 5 na parte de cima para poder deixar a parte solta do cabelinho. Se vocês forem fazer o cabelinho preso, daí não precisa colocar a segunda camada de mechas. Só uma camada já fica legal. Mas vai do gosto de vocês. Se quiser o cabelinho mais cheinho, quiser o cabelinho mais ralinho, vocês vão fazendo e vão vendo como acha que fica melhor. Bom, e depois de ter colocado as 5 mechas até chegar no topo da cabeça, agora eu vou começar a costurar as mechinhas de cabelo, começando aqui pelo lado da bochechinha até a parte de trás, e aí vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Porque eu vou prender essa primeira camada de cabelinho no rostinho e na nuca dela, para não aparecer a costura, né? Não aparecer essa trouxinha aí da cabecinha. Depois é que eu vou costurar novamente as mechinhas em cima da cabeça para deixar a parte solta do cabelinho. Então, olha, eu costurei uma mechinha, daí eu vou ajeitando o cabelinho, puxando as mechinhas, e aí costuro outra mechinha ao lado. Vou costurando, mechinha por mechinha. Olha lá, vou prendendo uma na outra, para ir cobrindo toda a cabecinha dela. Então eu sempre vou ajeitando, vou penteando e separando as mechinhas para poder fazer essa costura.
E aqui na parte de trás eu vou seguindo a linha da costura e vou prendendo as mechinhas na mesma direção. Agora que eu já prendi em toda a volta, eu vou costurar novamente, começando ali por cima, e vou costurar agora mais 5 mechas, que são as mechinhas que vão ficar soltas. Então eu passo a costurinha no meio da mechinha para ela ficar bem presa. Bom, e depois de colocar as mechinhas de cima, agora eu vou pegar uma mechinha na frente, uma de cada lado, e vou enrolar ela um pouquinho. Vou prender atrás com um grampinho de cabelo. E aí vou enrolar o outro lado. Daí eu vou amarrar essas duas mechinhas aqui na parte de trás. Agora eu vou pentear o cabelinho dela todo para trás e vou cortar as pontinhas, né, para nivelar.
E agora eu vou vestir a roupinha nela. Essa roupinha vocês já devem ter visto que eu fiz no vídeo da semana passada. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar o link aqui nos cards. Quando acabar aqui, vocês vão lá e assistam. Eu ensinei a fazer esse shortinho e o vestido dela. Eu tive que dividir em 2 vídeos, porque esse aqui já ficou bem grande, né? Daí eu deixei da roupinha separado. E agora nós vamos fazer o sapatinho dela. Eu fiz o sapatinho de feltro e ele é bem facinho. Eu vou primeiro casear a parte da frente e depois eu vou casear a solinha. Eu vou marcar aqui o meio na parte de cima e vou casear pelo lado direito mesmo, porque o caseadinho fica para o lado de fora da costura. Agora eu vou colocar a costura na mesma marcação que eu fiz com o alfinete e vou casear o sapatinho na sola em toda a volta. Bom, e está pronto o sapatinho. Agora é só colocar no pezinho, ajeitar ele na frente e atrás. E aí eu vou colocar o meio da costura certinho do sapato com o meio da costura da perninha. E usando o ponto atrás, eu vou prender o sapatinho no pezinho. E depois na pontinha do sapatinho vocês colocam um lacinho. Eu esqueci de colocar e mostrar pra vocês. Mas é só colar um lacinho ou um botãozinho. Agora eu vou pegar essas rosinhas que eu já comprei prontas, né? E vou colar com a cola de silicone naquela mechinha enroladinha. Eu vou colar 3 de cada lado.
Ah, pessoal, eu também esqueci de mostrar a parte que eu passei um blush na bochechinha dela. Daí vocês passam, tá? Um blush rosinha para dar uma coradinha. E ficou pronta a nossa daminha. Se vocês quiserem, podem colar um buquezinho de flores na mãozinha dela. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica ali em gostei, comenta aí o que vocês acharam. E quem não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever. Também convido a seguir lá no Instagram, que é Simone Prudêncio, porque eu sempre posto lá as coisas que eu vou fazer para os próximos vídeos. Então vocês já vão ficando por dentro das novidades, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau!